Fala galera que assiste o canal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo sobre a grande repercussão da vitória do Vasco sobre o Grêmio, o que a grande mídia tá falando. Fique com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos para o vídeo. A entrevista de apresentação do Renato, eu acho, fala muito sobre o que ele pensa, mas fala muito com o torcedor. Eu vi muitas críticas ao Roger no final de semana por uma entrevista, técnico do São Paulo. Acho que o Roger, e aí acho que a gente pode ter uma discussão aqui depois que a gente vai falar do jogo, mas o Roger, quem sabe, se comunica um pouco menos com o torcedor. Eu acho que esse é um debate Geral. interessante. Fala E muito o bem com o Renato- scout. Exato. Não sei, mas enfim. Mas o Renato não, o Renato quer falar com o torcedor diretamente. E ele- quer falar e ele consegue, né? na linguagem que ele, quando o jogador lá via, eu acho. Então, em algum momento isso pode ser importante e interessante, mas quando você passa a ter resultados que são ruins, em algum momento só esse discurso te irrita. Exato. Então, por isso que eu digo, não ter a relação desgastada é bom, porque em algum momento provavelmente tem resultados que não vão ser interessantes. E as respostas são muito rasas, as explicações são muito rasas. Pode ser por uma ideia dele, não vai adiantar aqui eu explicar aqui isso e aquilo, porque quem sabe as pessoas não entendem. Então eu vou aqui na superfície da parada mesmo de explicação. E às vezes para os jogadores vão fazer, esses caras não estão nem aí para se vão absorver ou não o que eu vou falar, vou passar o mínimo de informação possível, só o que eles precisam, porque se eu começar a encher a cabeça deles de informação, eles não vão conseguir jogar. E às vezes a confiança do treinador, né? Chega um cara que só tem um ambiente bom, ele consegue mudar e motivar quem não tá jogando e mudar quem tava de saco cheio do Diniz, que só tomava dura. Vem o Renato mais na resenha, os caras falam, pô, vamos dar um voto de confiança pra esse cara. E aí aos poucos o time vai encaixando. O Renato acho que é a prova viva aqui, não adianta você ser o mestre dos magos da tática, falar bonito, mas se você não tem o grupo, né? Acho que... Mas eu acho que taticamente ele é bom também. Ele é bom também, exato. Eu acho que Taticamente ele é bom. simples. Ele até deu uma entrevista... mas para jogadores que trabalharam com os dois, com o Roger e com o Renato entende muito mais. Não, mas o Renato é simples. Eu vi uma entrevista dele, não sei se era no Grêmio, que ele falou assim, eu fazer tic-tac na frente da minha área, não. Eu vou quebrar as linhas e lá na frente eu vou ver as características que eu tenho. Eu tenho os caras rápidos, todo mundo vai ter que chegar rápido na área. Eu tenho os caras de mais o tato da bola, a gente quebra a linha de pressão, põe a bola lá longe, lá eles decidem como vai ser o jogo e eu monto meu time assim. Não tem esse negócio de bonitinho aqui atrás, não. Bonitinho aqui atrás é só eu. Eu acho que, de fato, ali, bem próximo ao gol dele, não, né? Na defesa mesmo, não. Mas ele já jogou com meio-campistas bem leves, né? Pô, muito. Ele jogava com Maicon e Arthur como volantes. Mas e no próprio Fluminense Não, mas, também. Mas são dois que com a bola, o Arthur principalmente protege a bola. E nessa o Maicon época já tinha, se eu parou. não me engano, o Cebolinha pela esquerda. Então ele quebrava a linha muito rápido e eram quase 6 jogadores do meio pra frente dando opção. Então eu acho que ele se adapta muito bem ao grupo, ele traz os caras na resenha, ele se adapta ao grupo e ele faz o time jogar com as características dos jogadores que ele tem. Esse time do Vasco, ele é muito rápido, ele quebra a linha e azar, vai 3 contra 3 lá. Eu acho que ele tem o Andrés Gomes. O Nuno eu também acho bom jogador, mas acho que a temporada é mais abaixo, né? Do Nuno. Nuno Moreira. Mas o Andrés Gomes eu acho que vai ser... E ele falou... E começou a colocar o Thiago grande Mendes com- para soltar a bola pro Andrés e depois para chegar de segunda linha. Pra né? chegar bem na área, porque os 3 da frente são muito rápidos. Se não tiver uma galera que acompanha, vai ficar um gap Ele ali falou muito grande. depois, né, sobre o Andrés Gomes, tomada de decisão, que tem conversado muito, e de fato acho que o Andrés Gomes pode melhorar em tomada de decisão. E ele já melhorou, né? Porque ele tenta tanto que muitas vezes ele toma decisões erradas mesmo. E acho que pode ser às um vezes o ponto corpo é mais rápido que o cérebro, né? ao Renato melhorar faz com tudo ele. muito e- E acho que é possível. Assim, eu acho que até aqui o trabalho do Renato é muito bom. E de novo, eu acho que é o próprio personagem que ele se vende faz a gente ter uma... Ou o público em geral ter uma visão de que o Renato meio que tá nem aí pra tática e tal, mas taticamente ele também é um bom treinador. Acho que ficou bem exposto na Copa do Mundo de Clubes com o Fluminense, ele mudando maneira de jogar e taticamente o time também, e falam muito bem da comissão e dos dois auxiliares do Renato, que trabalham com ele também, que sabem muito de futebol. Acho que ficou claro que ele é um treinador que ele tem capacidade. Eu acho que muitas vezes é uma autodefesa, assim. Ele prefere colocar essa capa à frente de tudo para se defender também. Eu só acho que a gente não pode bater palma para as coletivas dele hoje
E aí, depois que as coisas dão errado, falar, pô, a coletiva do Renato é isso. Porque é o jeito que ele faz. E aí, a gente vai entrar no Roger depois pra falar? É que a gente vai falar depois do clássico. De Palmeiras e São Paulo, e a gente pode falar do Roger. Mas é que eu entendo o que você tá falando, mas você precisa entender que tem contextos diferentes pra você achar coletivas boas ou ruins. Ah, não, sim. É que eu acho que Quando assim... você ganha, a real é que você ouve a coletiva e tal, mas você não vai ouvir muita explicação do cara, o que ele fez pro time ganhar. Sim. Agora, quando perde, você quer a explicação. Ele não tá enxergando que tá acontecendo isso, que tá acontecendo aquilo, e o Renato não vai te dar essas explicações. Eu acho que assim... E aí pode ser porque ele não quer ou porque... Eu vou entrar no Roger pra fazer a comparação, porque a galera... Porque não tem, porque também é isso. O Renato já fez trabalhos muito bons. E no fim, acho que é quase a média da coisa, trabalhos muito bons e trabalhos que ele não achava alternativas. Sim, sim. Como outros técnicos. Como Dorival. Assim, eu vou entrar no Roger, porque acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando. A galera ridicularizou muito o Roger sobre a fala dele no final de semana. E aí eu acho que a gente tem que entender o que a gente quer. Por quê? A gente, em vários momentos, reclama que os caras não falam do jogo ou não dão explicações sobre os erros do que acontece, ou as explicações da maneira como faz o time jogar e qual foi o problema que aconteceu. E aí a gente ridiculariza o jeito que o Roger fala. E aí o Renato dá a coletiva e a gente fala, mas o Renato é muito raso, não dá explicação sobre isso, não dá explicação sobre aquilo. Eu acho que os treinadores, eles têm modus operandi para trabalhar. Tem caras que minimizam os erros e chamam as responsabilidades. E aí, e assim, tiram o foco, né? Luxemburgo e Filipão fizeram isso a vida inteira. Abel Ferreira faz isso o tempo inteiro. O Renato faz isso o tempo inteiro. E aí, quando pega caras que tentam explicar um pouco mais sobre o futebol, Tite, Roger Machado, são caras que são ridicularizados. E assim, eu não tenho problema nenhum da torcida não gostar do jeito que o Roger fala e falar, não entendi nada do que esse cara falou. Eu só acho que o nosso papel aqui, como pessoas que falam de futebol e tentam falar pra galera que tá em casa, talvez de uma maneira mais simples também, pra galera entender, até porque a gente não é professor de porra nenhuma, e a minha opinião e do cara que tá em casa vale a mesma coisa, só tento falar o que eu penso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a leitura e a crítica que faz do Roger vir dar uma coletiva como aquela. Porque no final das contas, ele só tá explicando da maneira dele o que de fato foi o erro do gol do São Paulo. Eu também acho. Então, mas a primeira coisa de se comunicar é se fazer entender. Sim. Se você fala de uma forma que pouca gente vai entender, você está se comunicando mal. Mas você acha que ali as pessoas não entenderam? Eu acho que não quiserem entender Ou porque as pessoas- eu acho que muita gente não quis Eu acho que as fingir pessoas porque é o entenderam, Roger e o mas pacote não que vem com o gostaram Roger. da forma. Não, eu acho que a metade não entendeu bulhufas do que ele falou. Eu também acho. O torcedor comum. E hoje Mas eu eu tenho um também- contato maior com o torcedor comum. Na época, como jogador, eu evitava todo tipo, até entrevista, jornalista, o que é um erro, já falei isso. Mas hoje o torcedor comum, ele vai ali na entrevista e fala, não, o gatilho de pressão. O cara vai falar, mano, que mané gatilho. Eu acho que a galera ficou puta. Assim, eu entendi tudo que ele quis dizer, eu discordo da maneira que foi. Eu discordo do gatilho, porque não era momento para gatilho. Isso é outra parada. Mas os termos, como eu concordo com o Beckler, ele tem que fazer entender. Ele não precisava ter usado. Ele usa porque é natural, porque ele tá puto, ou porque ele tá acostumado. Não, e outra mas coisa eu acho que que a assim- galera Eu não acho só que- entendeu.